Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Você pode participar. 3209-0120, está aí no seu monitor, com o código de área de Belo Horizonte 31. Pelo facebook.com/questões.defé, pelo WhatsApp 996428473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Nós estamos falando da doutrina social da Igreja, hoje especificamente, quais são as linhas de orientação dessa doutrina social da Igreja, que é para a Igreja no mundo inteiro, no caso específico de todas aquelas pastorais sociais que a Igreja tem em todos os lugares do mundo, em todas as paróquias, diocese e assim por diante, que vai distribuição de remédios, as farmácias comunitárias, hortas comunitárias, trabalho com menores, com as pessoas de rua, hospitais, creches, orfanatos, grupos, vários tipos de grupos. Depois temos, em âmbito nacional, vários tipos de pastorais sociais da terra e assim por diante. São muitas. Mas antes disso, vamos continuar a falar de Dom Bosco, porque agora, na terça-feira, dia 16, se comemoram os 201 anos do nascimento de São João Bosco. E o provincial vai continuar a nos falar das atitudes de Dom Bosco dentro do contexto social da sua época. E quando nós voltarmos, nós vamos ver que a evangelização, que é o princípio da pastoral social, de acordo com a doutrina social da Igreja, envolve aquilo que Dom Bosco queria. Dois elementos que nós vamos ver daqui a pouco, depois de vermos o VT do padre Orestes Fistarol. E ele, visitando os presídios, também foi percebendo que a grande maioria dos que estavam nos presídios eram jovens, e foi sentindo essa necessidade interior de se dedicar totalmente a eles, na educação, na evangelização. Então ele ia percebendo que com a proximidade e com o amor, ele conseguiria transformar esses jovens também. É muito interessante ter presente o seguinte: Dom Bosco morre em 1888, mas ele praticamente vivencia todo um movimento interior da Igreja que depois vai desencadear na encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que também era muito amigo dele, não é? Então, Dom Bosco vai ser o primeiro a estabelecer um contrato de trabalho na Itália entre patrão e um jovem empregado. E ele vai fazer essa mediação, porque ele percebia também que os jovens, os adolescentes, eram muito explorados no ambiente de trabalho. Em Roma, nós encontramos no nosso arquivo central da congregação o texto escrito desse primeiro contrato de trabalho, que é muito significativo. Desde jovem, ele já educado pela sua mãe em casa, no ambiente familiar, ele foi cultivando dentro de si essa sensibilidade humana, não é? Isto foi fazendo com que ele depois, à medida que foi caminhando e se preparando para ser sacerdote, pudesse ser realmente um pastor zeloso e depois vai se destacar como um grande educador, um apaixonado pela salvação integral dos adolescentes e jovens. Dom Bosco foi um homem muito atento à realidade de seu tempo, mas não podemos esquecer também que ele era um homem de igreja e de que a proposta dele não é uma proposta meramente social, como é a proposta talvez de uma ONG ou de um outro tipo de instituição filantrópica, não é? Então ele é um homem com um coração profundamente eclesial. Muito bem. E aí? O que nós temos a dizer a respeito daqueles dois elementos que eu falei? Primeiro eu vou ler o parágrafo do compêndio.
A mensagem social do Evangelho deve orientar a Igreja a desempenhar uma dupla tarefa pastoral. Primeiro, ajudar os homens a descobrir a verdade. Segundo, e escolher a via a seguir, o caminho a seguir. Encorajar o esforço dos cristãos em testemunhar, com solicitude de serviço, o Evangelho no campo social. Hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus não poderá ser anunciada e ouvida senão na medida em que ela for acompanhada do testemunho do poder do Espírito Santo, que opera na ação dos cristãos ao serviço dos seus irmãos, justamente nos pontos onde se joga a sua existência e o seu futuro. A necessidade de uma nova evangelização leva a Igreja a compreender que a sua mensagem social encontrará credibilidade primeiro no testemunho das obras e só depois na sua coerência e lógica interna. Comentando um pouquinho isso, porém antes, eu queria dar um aviso que me falaram que o telefone não está funcionando. Então, aqueles que quiserem ligar, tem um novo número aqui, 3469-2531. Liguem nesse número porque esse está funcionando, o outro não está funcionando. 3469-2531. Claro que o endereço de e-mail e os outros estão todos funcionando. Mas então agora fazendo comentário sobre esses dois pontos. Então fala, em primeiro lugar, daquela verdade. Uma verdade que tem clareza de princípios, que faz com que, por exemplo, um Dom Bosco saiba de que a interferência que ele faz no mundo do trabalho, principalmente para adolescentes e jovens explorados, não está fundamentado numa ideologia, não está fundamentado em ONGs, não está fundamentado em uma filantropia qualquer, mas está fundamentada no Evangelho e, portanto, tem uma verdade a ser transmitida. Nós falamos no parágrafo anterior sobre esta evangelização, anúncio do Evangelho. E o segundo ponto é a prática da vida. Porém, as duas coisas estão interligadas. O testemunho de solidariedade, de trabalho, de preocupação e tudo aquilo que nós pudermos fazer, e graças a Deus o fazemos, em benefício das pessoas, nessas pastorais sociais, está profundamente ligado, tudo isso está profundamente ligado à verdade nossa, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Por isso não se pode tolerar, não se pode imaginar que, por exemplo, de um grupo de fé e política, de um grupo de pastoral social, surjam políticos desonestos, surjam políticos que roubam o povo. De onde que vem esse pessoal? Da igreja? Se vocês falarem, se alguém falar que vem da igreja, aí o problema é mais sério. Porque se for da igreja, o Evangelho não tem aquela força de motivar, não teve para estas pastorais aquela força capaz de motivar no sentido correto, como motiva os atletas que nós citamos no início do programa. Motivar na vida de maneira correta, pastorais sociais, a luta pela melhoria das condições de vida das pessoas, naquele sentido do Evangelho. Por isso é preciso evangelizar. Não é uma ideologia. Nós não vamos ler para fazer doutrina, para fazer pastoral social e luta social, nós não vamos nos basear em Karl Marx. Nós não vamos basear em nenhum desse tipo de gente. A nossa base, o nosso fundamento, como o Papa Francisco não cansa de falar, é o Evangelho de Jesus. Aí nós encontramos tudo o que é necessário
para interferir na sociedade, para interferir nos movimentos sociais e levar a eles aquela promoção que se faz necessária. Muito bem, só voltando e termino esse bloco, vejam bem, o telefone está mudando, é 3469-2531, 3469-2531, o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br e assim por diante. Voltamos daqui a pouco.